Mari, Tubarão Te Amo está nas tuas listas de melhores do ano? De melhores do ano, não, mas se tivesse uma lista, assim, de coisas que eu fui forçadamente ouvir incansavelmente, sim. Mas eu acho que ela subverteu, assim, até o gênero. Fica na mente, né? É impossível tu não tá ali fazendo dancinhas, assim, uma lista mentalmente. de dancinhas do TikTok, então. Ah, talvez, né? Não tem como fugir dessa, né? Acho que se a gente fizesse uma lista, ia estar, com certeza, né? Até na tua, né, Márcio? Como vocês puderam perceber, esse é o nosso programa de lista dos melhores do ano. No caso, os melhores álbuns. Eu sou o Márcio Gomes, esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Olá, Mariana Neck, tudo bem? Tudo bem contigo, Márcio? Tudo certo. Então vamos às nossas grandiosas listas, né? Sim. Os programas tão esperados do ano, quando a gente tão, como é que eu vou dizer, egocentricamente despejamos as nossas preferências nos ouvidos dos internautas, né? Sim, requer todo um planejamento. Eu fiquei dias fazendo essa lista e eu tava mal de deixar coisas fora. E fiquei, será que esse é primeiro? Será que esse é segundo? Teve toda uma questão moral, assim, de escolher a ordem também. Essa é a dor do trabalho de edição, assim, né? A gente vai cortando na alma tudo que a gente gosta, mas por algum motivo a gente tem que tirar de fora, né? Esse é o trabalho das listas. Como a gente não quis tirar tudo de fora, né? A gente planejou em fazer os 10 melhores álbuns, os meus e os da Mari, a gente vai dar algumas menções honrosas. Alguns álbuns que ficaram de fora do nosso top 10, mas que merecem serem ao menos citados nesse podcast, assim, porque a ideia também, além de mostrar o que a gente gosta, é apresentar alguns álbuns também que talvez as pessoas não tenham dado a devida atenção, que talvez não conheçam, e que talvez curtam dar uma escutadinha nos seus tocadores de streaming favorito, né? Os seus tocadores de vídeo favoritos. Muita gente ouve música, né? Não só no YouTube, mas também no TikTok, e queiram correr atrás e talvez passou batido por alguém, né? Então a ideia é quanto mais informação e mais discos a gente disponibilizar, melhor. Então a gente vai começar com uma lista rapidinha de menções honrosas que a gente não vai se aprofundar muito, mas vamos pelo menos citar, assim. A Mari vai começar com as dela, depois eu vou com as minhas e depois a gente passa para nossa lista de top 10, propriamente top 10, né? Não vamos ficar americanizando, né? Inglesando esse programa sem motivo algum, né? O nosso top 10 propriamente dito. Mari, quais são as tuas menções aí? Eu vou começar falando aqui de atos de música brasileira, assim, né? A primeira que eu escolhi foi o álbum Meet the Terrible, da Brunx, que é uma cantora goianense / paulistana. E esse álbum aqui, eu ouvi muito, assim, tem ótimas músicas. Aqui ela costuma cantar em inglês, e nesse álbum ela se dispôs, assim, a se aventurar compondo e cantando em português. Tem ótimas músicas, assim, eu acho que ela entra nessa coisa meio do revival anos 90, assim. Eu brinco dizendo que ela é a nossa Soccer Mommy do Brasil. E, enfim, eu gostei muito desse álbum, assim, ele não tem esse estofo, assim, pra chegar num top 10 do ano e tal, mas com certeza no Brasil eu acho que é um álbum que se colocou, assim, de uma forma mais relevante pra mim, pelo menos, e mostra um amadurecimento dela também em comparação ao primeiro álbum, que é de 2017, o Morri de Raiva, que é um ótimo nome pra um álbum. E nesse ela conta, tipo, as letras são bem autorais, assim, ela conta um pouco sobre um processo de amadurecimento, e é isso. Em segundo lugar, não em segundo lugar, né? Mas o segundo que eu escolhi aqui de música brasileira foi o Gêmeos, do Terno Rei, que é uma banda que é muito bem estabelecida aí no cenário indie do Brasil, nem precisa dizer, né? Eu acho que é a maior de todas. E nesse álbum, eles é o sucessor, né, do Violeta, que foi muito bem sucedido. Eu acho que até quebrou um pouco da bolha do underground. Eles chegaram a flertar um pouco com o mainstream. E nesse álbum, eles colocam um pouco de nostalgia. É um ótimo álbum. Talvez uma dessas músicas esteja no meu top 10 de músicas, que a gente
vai fazer um episódio depois sobre. Mas passando rápido agora por outras coisas de internacionais, no caso, eu escolhi aqui o Dance Fever, da Florence and the Machine, Crash, da Charli XCX, The Loneliest Time, da Carly Rae Jepsen, que eu adoraria fazer um programa só dela, eu acho que ela é uma das cantoras mais subestimadas da indústria do mundo. Podemos assim. fazer, né? Por favor, Ninguém- 5 fãs vão Ninguém está ver. nos impedindo. O Midnight, da Taylor Swift, groundbreaking, gente. O Midnight não fez o meu top 10, ele não chegou Que no meu top momento. 10. Eu posso argumentar por que ele não chegou no meu top 10. Laurel Hell, da Mitski também, o Fossora, da Bjork, o Wet Leg, o álbum, né, de estreia do Wet Leg, e o Capri Songs, da FKA Twigs. Essas são as minhas menções honrosas, que foram álbuns que eu ouvi muito, acho que todos ali têm nota 7, 8, mas que não chegaram no top 10, porque ali é só o creme de la creme no meu top 10. Então, as minhas listas de menções honrosas, eu vou passar bem rapidinho aqui pra gente entrar logo no top 10, não ficar enrolando muito. É uma banda que faz um estilo chamado, que eles se autodenominam de Arab Fuzz. O que seria Arab Fuzz, Mari? Pretencioso, né? Pois é. É Who Are We, do Alcazar. Uma banda faz esse rock na linha de estilo Tinariwen e Marhan, que tá na minha lista do top 5, do top 10 ali. Que é uma banda com influências árabes, que faz um rock... Só que esse é um rock mais pesado, assim, mais sujo, menos blues e mais rock and roll. Essas outras bandas são mais voltadas para um blues do deserto, assim, né? Pra fazer uma coisa bem clichê. Mas essa banda não. Essa banda faz um rock mais pesado, mais grunge, mais tradicional, assim, embora tenha, sim, influências árabes. E foi... No disco tem... Ela é capitaneada, não, mas ela é auxiliada, assim, pro Lei Ronaldo, do Sonic Youth, assim, tem participação também do Diallo Biafra. Então, tem umas figurinhas carimbadas do mundo indie, assim, participando desse... Que é o primeiro álbum da banda. Eles tinham lançado uns EPs antes, mas esse é o primeiro álbum oficial. Who Are We, do Alcazar. E daí depois tem o How Is That I Should Look at the Stars, do The Weather Station, que é um álbum mais introspectivo, mais pianinho, vocal, assim. Bem diferente dos outros álbuns que eles lançaram anteriormente. É um álbum bem clima pandêmico, assim. Lockdown e tal. Tem vários álbuns nessa linha saindo esse ano, por sinal. Depois tem o End in the Darkness, Hearts Aglow, da Waste Blood. Deixei na lista que eu acabei ouvindo mais pro final do ano, então por isso que ele não entrou na minha lista principal. Se eu tivesse começado a ouvir ele anteriormente, eu acho que talvez eles tivessem galgado algumas outras posições. E tem um que vai ser complicado eu conseguir ler, porque ele é em sueco. É uma banda sueco-psicodélica chamada Dungeon, que eu comecei a ouvir esse ano. É muito legal. Na verdade, eu tô ouvindo a discografia toda deles, mas esse é o disco de 2022. Eu vou tentar ler aqui. Eu provavelmente não vou conseguir mas é sueco, então provavelmente vocês também não vão conseguir, a não ser que tenha alguém que entenda sueco ouvindo o programa. Mas eu vou colocar o nome ali na descrição do podcast, então quem quiser ficar interessado, quiser ouvir mais, vai estar ali e pode buscar depois pelo nome do disco, pelo nome da banda, que é Dungeon. É NR for Mikit Ochtunsen Aldrig Nog. Tá, a minha pronúncia sueca. Achei. Eu compraria, entendeu? Você me fala isso claramente. Márcio Gomes fluente em sueco. Meu sueco não é tão bom quanto o meu búlgaro, mas eu acho que cumpriu a função de pelo menos divulgar a banda Dungeon. Depois teve um disco de uma cantora que é mais voltada para um lado mais metal, que é a Anna von Haushoff, que lançou um disco ao vivo. Eu normalmente não cito discos ao vivo, mas esse eu gostei bastante, que é ao vivo no Montreux Jazz Festival. Ela toca órgão, tem um vocal bem diferente, assim. Ela fez umas parcerias com aquela banda de drone, Sunou. Enfim, é um disco bem legal. Os discos anteriores dela são bons também, mas esse eu achei que consolidou bastante. É meio que um greatest hits ao vivo, assim. Pra quem não conhece o trabalho dela, é uma boa porta de entrada. Então, passadas nossas menções honrosas, eu acho que agora podemos entrar nas listas propriamente ditas. A Mari vai começar com a sua primeira lista do 10º ao 6º colocado, depois eu passo pra minha, e depois a gente entra pros últimos 5 vencedores de cada um. Mari. Em 10º lugar, eu escolhi aqui o Glitch Princess, o álbum da Euli, que é uma cantora da Singapura, e esse álbum recebeu bastante aclamação crítica e de público também. Eu acho que é um álbum que mostra um pouco um lado musical mais ambiente, mais de eletrônico, bem psicodélico e experimental. Acho que vale a pena ouvir aí, quem quiser. Em 9º lugar, eu escolhi o God Save the Animals, do Alex G. Acho que ele até quebrou um pouco a bolha do underground, assim, chegou a aparecer em uns programas de música dos Estados Unidos e tal. Em
8º Blue Rev, do Always. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu tenho uma história muito engraçada com a música que abre esse álbum, que é Pharmacist. Eu tava no Primavera Sound, esse ano, em novembro. E aí eu tava esperando o show da Björk. Entre o show da Lineker e da Björk, eram umas 2 horas entre um show e outro. E lá tava rolando umas musiquinhas, assim, pro pessoal esperar. E eles tocaram essa música em looping por 2 horas. Por 2 horas. E no começo eu fiquei, tá tocando Always, deu pra dar uma cantadinha, uma dançadinha, mas ficou em looping. E aí, tipo, em algum momento tava torturoso, assim, as pessoas... Alguém esqueceu a música no playlist? Eu e mais, sei lá, centenas de pessoas que estavam aguardando a Björk no sol, no calor, no aperto, a gente tava, tipo, pelo amor de Deus. Então, às vezes, não vou negar, quando eu escuto esse álbum, eu pulo diretamente pra segunda, porque eu fiquei com traumas dessa música, apesar dela ser muito boa. Tipo a tática dos Estados Unidos com o Noriega pra se entregar, que botaram o heavy metal em looping pra ele. Eu seria a primeira ainda. Na segunda repetição já estaria isso, estou entregue já. E essa banda é engraçado que o Always foi um disco que foi bem badalado quando saiu, né? Tava meio que na cara que ia entrar na lista de todo mundo. E eu ouvi a primeira vez, eu achei legal, mas, né, ok. Daí eu ouvi uma segunda, legal. Na quarta foi quando realmente bateu. Não, realmente esse é um belo disco. O que eu acho muito legal do Always é que eles criam melodias muito lindas e, tipo, extremamente pop. Amarram tudo aquilo com guitarras de fuzzy, aquela coisa bem shoegaze, assim. E os vocais muito angelicais da vocalista, né? Sim. E tudo isso. E esse álbum teve várias tretas, não sei se soube, né? Tipo, a banda ficou presa. Eles são do Canadá, né? Eles não conseguiam ir para os Estados Unidos, porque a fronteira ficou fechada por causa da Covid. Teve inundação no estúdio deles. Tipo assim, tudo que poderia ter de errado aconteceu. E eu acho que o Primavera... Acho que roubaram os instrumentos, né? Tudo isso, né? E então o Primavera Sound pensou, tipo, vamos, né, torturar essas pessoas que estão aqui. E o mais engraçado é que eles não estavam no line-up do festival, então não faz sentido tu ficar botando aquela música em looping por 2 horas, considerando que essa música tem o quê? Menos de 3 minutos, então assim, foram centenas de vezes que eu ouvi essa música, então assim... E a música é legal, viu? É muito boa, talvez... Eu acho que ela faria parte da minha lista de melhores músicas do ano se não tivesse esse trauma do Primavera Sound. Não, tem várias músicas boas desse disco, eu gosto dessa, eu gosto de Tom Verlaine, até a última música, que é uma música estranha, Fourth Figure, eu acho legal. O disco inteiro é bom, assim, não acho que não tem nenhuma música pulável, né? E a capa do álbum, pra mim, é muito bonita também, assim, não tem nada demais, é só uma foto de uma criança sendo resgatada que parece de um lago, não sei o quê, e o jeito que a criança olha pra foto, assim, pra câmera, é bem interessante, assim, acho que esse álbum é bem memorável e talvez seja o melhor da discografia curta, né, do Always, que esse é o terceiro deles, né. Em 7º lugar, seguindo aqui, eu escolhi um álbum que provavelmente foi a pessoa do Brasil que mais ouviu esse álbum, que é o Sometimes Forever, da Soccer Mom. Eu acho que eu fui a maior divulgadora de Soccer Mom do Brasil também. Eu ouvi, mas eu acho que não ouvi tanto que nem... Eu não sei, esse álbum, assim, bateu muito pra mim. Eu acho que, assim, lógico que ele não é um álbum extremamente inovador, enfim, não é algo, nossa, espetacular. Mas eu tenho a sensação que me dá, assim, é que a Soccer Mom conseguiu captar muito esse som dos anos 90 e deixar ele pop, mais revigorado, não sei, com grandes refrões e guitarras, não sei, pra mim é um álbum pop perfection, assim, é um álbum que eu escuto sem pular, assim, acho que... E também ela conseguiu quebrar um pouco essa bolha do underground, assim, acho que ela chegou a flertar também com o mainstream. Então, pra tu ver como esse álbum também ele é acessível para as pessoas que não ouviam Soccer Mommy antes, ou estão descobrindo esse tipo de sonoridade agora. Então ele é bem palpável para as pessoas que estão chegando nesse universo. E para finalizar o meu top 6 aqui, eu escolhi o Kendrick Lamar, né, com Mr. Morale and the Big Steppers, que é um álbum bem aclamado. Bem trava-língua mesmo, essa... Mr. Morale é só para quem tem a dicção boa, tipo rappers, assim, tipo, tem esse flow que o Kendrick Lamar tem. É um álbum... Ele chega a ser um pouquinho cansativo pra mim, porque ele é muito longo, mas é um álbum bem interessante. Eu acho que nesse álbum Kendrick trata de assuntos mais pessoais, assim, ele trauma geracional, terapia, várias coisas, assim. Eu acho que dos rappers, assim, mais mainstreams, mais famosos, o Kendrick Lamar é um que toca em assuntos mais indigestos, vamos dizer assim, sabe? E é um ótimo álbum, tanto que foi indicado ao Grammy, né, como melhor álbum do ano. Pode ser que leve. Todos os álbuns do Kendrick Lamar foram indicados ao álbum do ano do Grammy, né? Eu acho que ele não teve nenhum que não foi. E mais uma vez o Kendrick, né, entrega um álbum de rap, assim, coeso e com uma produção, assim, ó, incrível, assim, é muito bem produzido. Esses são os meus top. Então, do 10º ao 6º. A gente estava comentando até antes de gravar o programa de como teve discos longos esse ano, álbuns duplos, né? A gente teve esse do Kendrick Lamar, teve o do Wilco, né? O que até estava na minha menção honrosa, eu acabei tirando para acelerar o programa, mas agora eu falo dele aqui também, é um disco duplo. São vários, tem outros que a gente vai citar mais adiante, são vários álbuns com
com durações de mais de 1 hora, né? Não sei se o pessoal achou que a gente ia continuar em lockdown e daí fez discos longos, porque as pessoas iam ter tempo pra ouvir em casa e daí a liberação da pandemia meio que pegou todo mundo desprevenido. Ou se o pessoal teve tempo de compor também, porque tava preso em lockdown, né? Sim, o ritmo criativo vamos lançar álbuns longos. Vamos assim, fazer, não tinha o que fazer, vamos ficar compondo e gravando. O que estrategicamente vai contra, né? Considerando que hoje em dia as pessoas escutam menos álbuns, músicas mais curtas, e aí vem bandas, ou artistas que lançam álbuns duplos ou longos, é literalmente contra, assim, uma estratégia de comercial. E, apesar de tudo isso, tá dando certo, né? Tanto que o do Kendrick tá aqui, o do Wilco tu chegou a cogitar, então... Esse disco do Wilco, pra mim, ele não entrou na minha lista, mas eu acho que é um dos melhores discos do Wilco dos últimos tempos, assim, talvez desde, sei lá, dos discos de 2011, 12 deles, mas eu achei um belo disco. Bom, mas vamos à minha lista. Começando em 10º lugar, eu botei um empate, assim, então eu meio que dei uma roubadinha ali pra botar 11 discos em vez de 10. Que é um que a Mari já falou ali, que é o do Always, o Blue Rev. E o outro é também é Blue Skies, do Dead, que é uma banda, um trio de Chicago, que é uma banda que eu botei muito pela questão da harmonia vocal, assim, é uma das melhores harmonias vocais que eu ouvi nos últimos tempos desse trio, assim, de Chicago. O disco é muito divertido, é difícil de tu não ouvir ele inteiro, assim, porque todas as músicas são bastante agradáveis de se escutar, até de deixar de fundo, assim, se tu quiser ouvir com atenção ele funciona também, mas se tu deixar ele de fundo, ele é um disco bastante agradável. A única questão é a bateria, a bateria do disco parece que é gravado por uma criança de 5 anos, assim, é uma bateria... muito... Parece teste de loja de bateria, assim, aquele tac, 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 assim. Eu não sei se é proposital ou se o baterista da banda é meio né, limitado. Mas, enfim, a banda é muito, muito legal. Então, fica aí a banda Dead. Dead, eu vou botar ali na descrição, mas é D-E-H-D. Blue Skies é o nome. Em 9º lugar tá Angel Olsen, com Big Time, que eu sei que quase entrou na lista da Mari. Sim, ele quase entrou. A Angel Olsen sempre lança coisas incríveis, né? Eu tenho a impressão que ela é muito subestimada até por mim mesma, assim, às vezes eu esqueço dela, mas sempre quando eu escuto um álbum eu penso, cara, isso é muito bom. Esse disco é muito legal, a produção desse disco é sensacional, assim. E também, tipo, ele também é um daqueles álbuns que eu tinha comentado, né, que é um pós-pandemia, assim, né, eu acho que o último dela era de 2020, então agora é um pós-pandemia de 2022, e eu sei que esse álbum, eu li por cima, assim, ele foi feito em cima de várias questões, assim, o pai dela faleceu, sim, ela se assumiu como homossexual, isso, então, tipo, foram várias questões da vida pessoal dela que fizeram um background, assim, da composição desse álbum. E é um álbum incrível, assim, eu acho que ele só não entrou porque eu vi que o Márcio ia colocar, eu pensei, não vou perder a chance de falar de algum outro álbum que não vai ser citado, né, então, mas ele foi um dos álbuns que eu mais ouvi, eu amo a Angel Olsen, assim, eu acho que ela poderia ser mais reconhecida, assim, ela podia estar no mesmo nível da Phoebe Bridgers, por exemplo, assim, não sei por que ela não conseguiu quebrar ainda esse... É que eu acho que a Phoebe Bridgers tem essa coisa mais de identificação com público jovem, assim, né? Eu acho que por isso, assim, essa coisa mais, sei lá, acho que é mais visual mesmo. Acho que o visual da Phoebe Bridgers, acho que... Faltam caveiras. Faltam caveirinhas, essa coisa meio gótica. Guitarras de formato de heavy metal, e tu vai tocar a música mais triste. Eu vi ela no Primavera Sound, foi uma experiência ver o show da Phoebe Bridgers. Eu gosto da Phoebe Bridgers, assim, eu gosto, mas eu acho que os discos dela não chegam ao nível de maturidade que tem o da Angel Olsen, por exemplo. Eu acho que até pela idade, né? Eu acho que a Phoebe é mais jovem, então, assim, quem sabe o próximo da Phoebe. Também, o Punisher fez minha vida aí em alguns momentos. Mas vamos para o meu 8º lugar, para não se alongar muito na Angel Olsen, porque afinal de contas ela estava em 9º. Vamos pro The Comet is Coming. Eu acho que é uma banda que talvez eu já tenha citado aqui em algum momento. O disco é Hyper Dimension Expansion Beam, que é uma banda de Cosmic Jazz, a gente pode falar assim. É uma das bandas do Shabaka Hudson, que é um dos meus músicos favoritos. E esse disco é ainda mais dançante do que os outros discos do The Comet is Coming. Então, ainda tem alguns solos e algumas coisas meio... jazzísticas no meio, mas ele é um disco muito mais voltado para pistas de dança do que qualquer outra coisa, assim. Como falaram lá em casa, é um disco muito bom para se jogar videogame. Eu não jogo no videogame, mas tem gente que joga lá. Que específico. E gosta de jogar videogame ao som de The Comet is Coming. Mas também é bom para outras coisas também, para só ouvir, para dançar, para fazer várias coisas. É um belo disco. É quase uma viagem sonora, assim. E o disco decola em vários momentos, assim. Então... Quem nunca ouviu, eu aconselho esse disco. E os outros 2 discos, eles têm mais 2 discos e alguns EPs. Para quem quiser conferir também, é
é uma bela banda. O 7º lugar é o Abogi, do Imarham, que é uma banda... Essa sim é uma banda nessa linha mais tuareg, assim, que é uma banda de rock mais voltada pro deserto, assim. Uma banda argelina, que... Essa é uma banda mais com um foco mais pop, assim. Só que esse disco é um pouco mais acústico, assim. Uma coisa mais devagar, mais contemplativa do que propriamente os discos anteriores, que eram discos mais voltados pro rock. Não que ele não tenha músicas mais rock and roll e mais dançantes, assim, mas é um disco bem menos, uma levada mais calminha, assim, mais fim de tarde, assim, sabe? Fim de tarde no verão, pra tu ficar contemplando, vendo a vinda, sentindo o clima do álbum, assim, uma coisa mais... Mas é um belo disco, assim, um disco que foi lançado no começo de 2022, lá em janeiro. Eu quase esqueci que ele tinha sido lançado esse ano, e daí quando eu tava relembrando as minhas anotações, eu vi que ele era desse ano, e disse, esse disco não pode ficar fora da minha lista. Então, o Abogi do Imarham. Em sexto, daí fechando a minha primeira lista, que é o Ants From Up Here, do Black Country New Road, que é uma banda que lançou esse belo disco, que pra mim é bem melhor que o primeiro, mas que quase acabou, porque o vocalista viu um piripaque e resolveu largar a banda pra cuidar da sua saúde mental. Quem nunca, né? Quem nunca? E daí a banda teve que meio que se reinventar aí pra continuar fazendo turnê, porque simplesmente esse álbum meio que estourou e eles começaram pós-pandemia, receber vários convites pra shows e tal. Então a banda não queria acabar agora e resolveu mostrar sua força como um coletivo e menos do que pela questão do frontman ali, do vocalista. E como a gente pode ouvir no disco, a banda é exatamente isso, assim, é muito mais do que o vocalista, porque tem vários elementos sonoros e tal. Pra quem nunca ouviu, assim, ela lembra um pouco o Arcade Fire, assim, se a gente for pensar, mas eu gosto mais dessa banda do que do Arcade Fire, especialmente desse disco, assim, tem várias músicas ali que eu acho bem legais, assim. Enfim, pra não me alongar, essa é a minha lista dos 6 ao 10. Agora a gente vai pro top 5. Agora a coisa fica séria, né? Agora fica sério. Em quinto lugar, eu escolhi o Being Funny in a Foreign Language, do Night 75. Nunca falei de Night 75 aqui, mas é uma das minhas bandas favoritas. E, não ironicamente, eu acho que é uma das bandas mais relevantes, assim, há um bom tempo, assim. Bandas que eu quero dizer, assim, é o formato de banda. Eu acho que, assim, guitarra, bateria, vocalista, baixo, que eu tenho a impressão que tá cada vez mais defasado, assim. Uma banda que se vende como banda. E que tem um frontman, o que é muito raro. Um cara que, ele pega essa persona de frontman, de entreter. Você chegou a ver uns vídeos aí dessa turnê que eles estão fazendo desse álbum. Tipo, o vocalista tá, tipo, comendo carne crua no palco, tá beijando fãs. Comendo morcego? É, quase isso, uma versão light, né? Ou não, né? Porque é carne crua. Eu acho que era um bolo, sabe? Aqueles bolo realista? Sim. Era meio isso. Mas pela performance, assim, beijando fãs no palco, assim, ele vive, assim, nesse escopo, assim, de frontman. E esse álbum... Ele é bem diferente, assim, do que o 975 estava trazendo, assim. O 975 sempre foi uma banda muito de exageros, os álbuns muito longos. E esse parece que eles foram pro básico, assim, o menos é mais, lançaram um álbum mais curto, em anos 80, bem pop, assim, eu acho que eles tiveram uma fase bem experimental com o sucessor, e agora eles foram para um lado mais pop, só que é o jeito 975 de ser, assim, é músicas muito catchy, são pops, refrões bons e letras, principalmente letras. Eu acho que o vocalista, além de ser um frontman, ele é um ótimo letrista e eu arrisco a dizer que talvez seja um dos melhores letristas da geração, assim, estou proferindo polêmicas aqui. Acho que ele tem um jeito muito atual de escrever, que todo mundo consegue se identificar. Enfim, eu acho que vale a pena a experiência. Tem uma das músicas mais bonitas do ano, que eu já estou dando spoiler aqui do meu top de músicas aqui, que é Part of the Band, que é uma música orquestrada e tem uma letra sensacional. Enfim, foi um álbum que eu ouvi bastante que não poderia ficar de fora aí do meu top 5. Seguindo, em quarto lugar, Um Verano Sem Ti, do Bad Bunny. Eu acho que é impossível falar de 2022 sem falar do Bad Bunny, né? Impossível, né? Acho que a gente tá gravando na segunda-feira, um dia depois da final da Copa do Mundo, o Bad Bunny estava com a camisa da Argentina, bandeira da Argentina no Instagram. Não sei se ele torceu mesmo, ou estava fazendo uma média ali. Acho que era extremamente empolgado com a conquista da Copa do Mundo pela Argentina. Talvez o lance latino, né? Sim, latinidade, vamos torcer para os nossos, né? Esse álbum, né, quebrou vários recordes, assim, eu acho que nem precisa dizer, assim, acho que
chegou num patamar que talvez nenhum álbum de um artista latino ou cantado em língua latina, né, no caso do espanhol, tenha chego, assim, que é um álbum extremamente bem produzido, tem ótimas músicas, ele consegue ser extremamente pop, mas também experimental, trazer novos ritmos pro reggaeton, porque é um estilo de música que às vezes ele fica meio enjoado, porque é sempre a mesma batida, tem gente que fala, né, mas o Bad Bunny, assim, subverteu isso, entregou um álbum extremamente completo, que é extremamente longo, acho que tem umas 24, 23 músicas, mais de 1 hora de experiência musical. E não é à toa, assim, que ele já marcou o nome aí na indústria e também foi indicado ao Oscar ao Grammy de melhor álbum do ano, talvez possa ganhar, por que não, né? Enfim, eu acho que, tipo, é impossível não falar de 2022 e não falar do Bad Bunny e todo o impacto que ele teve na música e na cultura pop, tanto nos clipes como em tudo, assim. Em terceiro, eu escolhi o Renaissance, da Beyoncé, outro que também não poderia ficar de fora, né? A gente já comentou várias vezes sobre ele aqui, picotadamente, assim, em cada episódio. Eu acho que a gente não consegue ficar sem citar esse álbum. Mas é a Beyoncé, né? Quando ela chega, ela vem com força. É um álbum bem conceitual, que todas as músicas são interligadas, e tem uma vibe anos 70/80 e com essa coisa do Vogue, do ballroom e tudo mais, ela trouxe essas referências. É uma experiência de álbum, também um álbum bastante longo, foi muito aclamado criticamente, talvez não de público, como a gente deu uma discutida sobre isso aqui, argumentando do porquê, porque ele é um álbum mais denso, as músicas são conectadas, apesar de ele ter tido hits aí com Break My Soul, Cut It Off e tudo mais, ele ainda, como álbum, eu tenho a impressão que as pessoas não escutaram ele como se deve escutar como um álbum, assim, como músicas soltas, assim. Mas eu acho que a pessoa que se permite, assim, ouvir esse álbum, ela vai... As pessoas não têm tempo pra ouvir um álbum inteiro, Mari. Tem isso também, né? Ou elas só não escutam música desse jeito tão fervoroso que a gente escuta, né? Pode ser. Elas escutam música do jeito normal, Márcio. A gente que é, tipo... Die Hard, assim... 4 vezes o álbum do Always. Music nerds, assim, sabe? Ouvi 2 horas de Pharmacist. Obrigada, né? Em segundo lugar, agora a gente tá ficando mais próximo aí do primeiro. Eu escolhi a minha banda favorita, que eu nunca falei sobre isso aqui, que é o Beach House. Uma banda que eu acompanho aí há muitos anos. Eu acho que é uma das bandas mais relevantes e importantes e melhores, ao meu ponto de vista, aí da cena indie, assim. Eu acho que eles têm um som voltado pro dream pop, pro shoegaze, é um som bem etéreo, é bem psicodélico, assim, ele é bem de texturas, assim, eu brinco que parece um filme do David Lynch, se o David Lynch tivesse... Ele é músico também, né? Eu disse, se ele fizesse música, mas se transformassem o universo e os filmes do David Lynch em música, eu acho que seria algo muito próximo ao que o Beach House consegue fazer com as músicas, assim. São belas canções, melodias e tudo meio confuso, e aquela coisa de ficar entre a realidade e o sonho. O Beach House consegue transitar por isso muito bem. E eles lançaram um álbum duplo também. Ele foi separado em capítulos, né? Que é o Once, Twice Melody. Acho que tem belas canções. É um dos melhores álbuns dos últimos tempos. É difícil para fazer um ranking do Beach House pra mim, mas vivi muito esse álbum. Tive a oportunidade de ver eles ao vivo. No Primavera Sound também foi uma experiência linda de ver, assim. E eu acho que tu tinha comentado do Dead, né? De ter melodias muito boas, vocais. E o Beach House também. Porque a vocalista Victoria Legrand, ela... brinca muito com a voz, ela tem um tom de voz muito grave. Ele fica até meio andrógeno, assim, ele fica entre o tom de voz masculino de ser tão grave e ela alcança uns agudos, uns falsetes, e tem muitas harmonias vocais ali que são lindas, assim, é perfeito. Esse álbum pra mim é fantástico, assim, é um álbum pra tu ouvir nas primeiras horas da manhã ou de madrugada, assim, quase nesse momento de entre sonho e a realidade, assim, eu acho que é um álbum que cabe muito bem. E agora, em primeiro lugar, acho que as pessoas já podem estar imaginando qual será ou não, né? Não sei se vou pegar as pessoas de surpresa. Não, dessa vez não, olha só. O primeiro foi o Motomami, da Rosalía. Acho que, assim como o Bad Bunny, é impossível falar de 2022 sem citar a Rosalía. Acho que foi o ano dela. Motomami, assim, é um álbum fantástico. Acho que é daqueles álbuns que a gente já comentou aqui que muda o patamar de um artista, assim. Se a Rosalía já via muito bem com o seu segundo álbum, né? Que era o É o Mal Querer. Enfim, ela chegou num ápice, foi premiada e botou seu nome na indústria. Com o Motomami, ela, tipo, expandiu isso, assim. E no álbum anterior, ela já tinha criado uma fórmula ali. Tudo que ela poderia fazer, em tese, era repetir aquilo que ia dar muito certo. A Rosalía fez justamente o oposto disso. Acho que ela se colocou muito mais avant-garde, ela, tipo, se desprendeu de fórmulas da música, assim. Eu tenho a impressão... Quando eu escuto o Motomami, parece que eu tô ouvindo o que o futuro vai soar como, sabe? Ele é muito pra frente, assim. Além de tudo isso, ele é um álbum conceitual, assim. Lógico que ele não é 100% conceitual, mas a ideia ali é separar o Moto e Mami, né? Moto seriam as músicas mais pesadas, mais fortes,
mais avant-garde mesmo. E o Mami seria as músicas mais vulneráveis, mais românticas, esse lado mais soft da Rosalía. E ela consegue mesclar isso muito bem, assim. Eu acho que é um álbum extremamente bem produzido, em que ela mistura vários gêneros musicais, assim, desde o jazz, do flamenco, para uma coisa industrial e do hip hop, do eletrônico. E, tipo assim, falando não faz sentido nenhum, mas quando tu ouve o álbum, tudo funciona de uma forma, assim, esse álbum é impecável, é um álbum que eu não pulo nenhuma música, assim, eu acho que a Rosalía conseguiu fazer dele ser algo bem multimídia, assim, né, ela conseguiu lançar ótimos clipes, ela impactou a moda, assim, com os capacetes, não sei se chegou a ver, os capacetes com as orelhinhas. Sim. Ela lançou um especial para o TikTok de performance, assim, né, todos na vertical, com cortes do TikTok, que nunca ninguém tinha feito isso antes, assim, parece, meu Deus, sabe, mas ninguém tinha pensado, é algo simples, talvez, mas é uma experiência de tu ouvir o álbum como se fosse assistir um TikTok. E assim, tipo, é uma experiência. Esse álbum foi lançado em fevereiro e eu escuto ele e eu não consigo entender boa parte dele ainda, no sentido que, tipo, tem coisas que eu não consigo conceber como ela chegou naquelas texturas, assim. Enfim, é o álbum do ano, eu acho que ela se elevou para um patamar que só ela tá nas artistas latinas, no sentido de cantar em idioma latino, né? Ela é espanhola. Então, tipo, agora eu fico muito curiosa. Acabou a era esses dias, aí acho que 2 dias atrás ela lançou um vídeo falando e agradecendo sobre essa era. E só me resta ficar muito ansiosa para ver o que a Rosalía vai fazer nos próximos álbuns, pelos próximos anos, que ela vai ter que se autossuperar, o que é muito difícil, né? Agora eu vou para minha lista dos primeiros 5 álbuns. O quinto é o Reality, que na verdade é um reality e a forma como ele é escrito é de trás para frente, então eu não vou ler reality de trás para frente em inglês de jeito nenhum, então vai ficar reality mesmo. Do Bill Callahan. É um disco mais na linha... Como é que eu posso chamar? Que linha eu posso chamar o Bill Callahan? Sei lá, uma linha mais introspectiva, assim, meio pra Lou Reed, David Berman... Enfim, é um belo disco que saiu agora na metade final do ano também. Depois, em quarto lugar, a gente tem... eu coloquei esse é um cara mais novo, o MJ Lederman. Ele toca numa banda que também eu gosto bastante, que é chamada Weekend. Ele lançou um disco chamado Boat Songs, mas não tem nada a ver de músicas marítimas. É um disco bem rock, com uma influência de Neil Young, assim, meio grunge, meio aquele rock que o Neil Young fazia com Crazy Horse, assim. Umas letras também bem atuais e bem engraçadas. É um cara bem divertido para quem quiser ler, ouvir acompanhando e lendo as letras das músicas. Mas quem quiser só ouvir também, é um disco que tem uma sonoridade muito, muito agressiva, assim, em boa parte das canções. Lembra muito o rock dos anos 90 ali. Tem pra mim, uma das melhores músicas do ano, que é Tastes Just Like It Costs, e que se tu ouvir sem alguém te dizer que é o MJ Lederman, pode parecer que é o Neil Young, assim, mas não é o MJ Lederman. É um disco, são 10 músicas, assim, em 33 minutos, e todas as 10 músicas são muito legais, assim. E é um disco que passa rapidinho, então tu pode, em 1 hora, tu pode ouvir 2 vezes ele. No tempo do disco do Wilco, tu pode ouvir umas 4 vezes ele, por exemplo. Em terceiro lugar, daí os 3 últimos, assim, é meio que uma escolha quase aleatória, assim, que poderia botar qualquer um deles em primeiro lugar. Assim. Tá, que susto, achei só escolher, assim. Não, mas tu pode jogar pra cima e qualquer um dos 3 que cair em primeiro lugar, dependendo da semana, eles vão estar bem posicionados, assim. Como nessa semana eu tô ouvindo eles nessa ordem, então ficou nessa posição, assim. Em terceiro lugar, é um disco que eu ouvi muito esse ano, que é o Everything Was Beautiful, do Spiritualized, que é um disco que é quase uma, sei lá, como é que eu vou descrever, assim, uma sinfonia de rock, assim, um disco extremamente grandioso. Às vezes que eu ouço ele, encontro coisas novas, embora as músicas lembrem muito, sei lá, acho que é um Exile on Main Street moderno, assim. Lembra Stones, mas depois eu tô ouvindo alguma outra coisa, já não lembra mais Stones, lembra outra coisa. E sei lá, é quase uma experiência sonora, assim. E como eu falei, assim, um disco extremamente grandioso, assim. A sonoridade dele tu ouvir ele numa caixa de som e tu ouvir ele num fone de ouvido, são 2 experiências completamente diversas. Tu vai identificando coisas novas, tu vai identificando elementos que tu não ouviu antes. Desde o começo, desde a primeira música, como I Was Together With Me, tu vai passando pelas outras, a The Lockdown Song, para falar mais outra, que é The Mainline Song, The Lockdown Song, mais uma música de pandemia. Enfim, é um disco que remete até, em alguns momentos, à banda antiga,
que era o Spaceman 3, né? Que é a banda antiga do Jason Pierce, né? É um disco que tranquilamente poderia estar na primeira posição, só não está por uma questão especialmente momentânea, assim, da semana, porque eu preferi outras bandas na primeira posição agora, mas semana que vem, se eu quiser mudar, eu vou mudar e vou, se a gente fizer esse programa na semana que vem, porque por algum motivo não funcionou essa gravação, Mari, ele pode estar na primeira posição. É perigoso, né? Sempre quando eu estou envolvida tem essa possibilidade, mas dessa vez não. Não, tá tudo funcionando. Em segundo lugar, também é um disco que eu ouvi muito, especialmente no primeiro semestre, que é a Light for Attracting Attention, do The Smile, que é a banda metade Radiohead, né? 2/3 Radiohead e 1/3 The Sons of Kemet, que é a banda do Tom York, do Johnny Greenwood e do Tom Skinner, que lançou pra mim um grande disco, que quase foi o primeiro da minha lista, por muito pouco não foi, perdeu ali por um corpo de diferença, que lançou um disco que tem de tudo um pouco, assim, tem um pouco do Radiohead ali, do Radiohead, daquela coisa mais cinematográfica do Johnny Wood, aquelas coisas meio, né, com cordas e tal, que tem nos últimos discos do Radiohead. Tem um pouco do Radiohead lá do começo, daquele rock and roll mais cru do Radiohead lá do começo dos anos 90. Tem uma coisa mais jazzística nas levadas de bateria do Tom Skinner ali. Então tem inúmeras influências nesse disco do The Smile, e tu pode ouvir ele em vários momentos. Enfim, é um grande álbum e a banda continua, tanto é que lançou agora, a semana passada, lançou um disco ao vivo em Montreux, e eles já estão tocando músicas novas nos shows, então muito provavelmente a gente vai ter um segundo álbum no ano que vem, o que é ótimo. A única coisa ruim é que o Radiohead fica em compasso de espera enquanto isso. Mas eu acho que esse disco nunca ele poderia ter sido lançado pelo Radiohead, é o tipo de música que o Radiohead nunca poderia voltar atrás para fazer. Eles teriam que dar uma guinada muito diferente de onde a banda se levou, assim. Então acho que a única forma do Tom York e o Johnny Greenwood fazer esse tipo de música seria um projeto paralelo mesmo, e eu acho que por isso que o The Smile surgiu, assim, para eles poderem fazer algumas experiências sonoras que eles não conseguiriam fazer mais com o Radiohead, porque o Radiohead disparou para outra direção. Essa é a minha teoria. Faz sentido. O motivo da existência do The Smile, e é plenamente justificável, é uma ótima banda. E em primeiro lugar eu botei o Big Thief, que é o Dragon New War Mountain I Believe You, esse nome grandioso, assim como é o disco enorme também, de 1h e 20 e poucos minutos. Mais um álbum duplo, olha só, hein? Mais um álbum duplo. Que foram citados 3. O do Beach House também é um álbum duplo, e agora o do Big Thief também. É uma moda aí, 2022. Kendrick Lamar. O do Bad Bunny é quase um álbum duplo, né? Tem 23 músicas, então... E é um disco que tem muita coisa acontecendo nesse disco, né? É um disco que tem country, é um disco que tem rock, é um disco que tem guitarras distorcidas, é um disco que tem, sei lá, tem trocentas coisas acontecendo naquele universo. É uma banda, pra quem ainda não ouviu, que tem diversas influências. Tu pode pensar que é uma banda riponga, mas não é. Quer dizer, até visualmente pode parecer, pouco, né? Esse disco tem esse aspecto meio comunal, assim, né? De vivendo, todo mundo vivendo ao mesmo tempo agora, no meio da pandemia. E tem esse pouco desse clima no disco, mas vai além. Tem umas influências de The Band, tem umas influências de, sei lá, Van Morrison nesse disco, sei lá, de tudo um pouco ali. Mesmo eles pescando essas coisas de outras gerações, assim, tem um pouco de... Eles dão a cara própria para as músicas e sei lá, o disco começa acústico, daí tu pensa que vai ser um disco country, e daí lá no meio entra uma guitarra e daí muda totalmente a cara do disco. Então tem algumas músicas que batem, especialmente as músicas menos acústicas, que batem até para mim melhor do que as acústicas. Tem uma Little Things que eu acho muito legal, tem a Love, 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 que até me lembra até Neil Young, essa Love, 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 o Neil Young dos anos 90 ali. É um disco produzido pelo baterista, né? Normalmente o baterista não produz coisas, o baterista só toca. Enfim, não sei se tu quer falar alguma coisa de Big Thief, que eu sei que tu gosta, embora eu gosto bastante. Eu ia falar que eu acho que é uma das bandas é a banda mais proativa do mundo, acho, atualmente, né? Lançaram 2 álbuns de 2019, agora este álbum duplo, assim, e acho que o guitarrista da Buck Meek e a vocalista Adrienne Lenker, ambos têm carreira solo, e ela lança muito álbum também. É uma banda muito, tipo, criativa. Acho que, né, só de lançar um álbum duplo, assim, já é muito. É uma banda que eu gosto bastante, e a música que dá nome ao álbum é extremamente linda.
ela provavelmente vai estar aí no meu top 10, já dando outro spoiler, assim, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida, assim, tipo, é extremamente bonito, é um álbum, que nem tu falou dessa primeira parte mais melódico e acústico, e depois fica uma loucura aí com guitarras e tal, né, então... Acho que assim como The Comet is Coming, o disco decola da metade pro final, assim, toma uma outra direção, então... E também foi um álbum indicado ao Grammy, né, como o melhor álbum alternativo, eu acho que pode ser que... Eu não lembro com quem que eles estão concorrendo contra, mas é um potencial deles ganharem e daí conseguirem esse reconhecimento aí até pro mainstream, assim, porque eu tenho a impressão que o indie já fica pequeno pra eles, assim, sabe? Não no sentido de popularidade, mas tu vê quão absurdo é essa banda, ela se difere muito das outras contemporâneas, assim, né? Tanto nesse sentido que a gente falou aí de ser muito criativa e também de lançar grandes álbuns o tempo todo, assim, a impressão que dá que eles lançam a hora que eles querem grandes álbuns. E com isso fechamos com os dois grandes campeões, a Rosalía e o Big Thief. E dando um pós-crédito aqui, na verdade, a gente vai gravar 2 programas, então, analisando mais profundamente a carreira tanto da Rosalía quanto do Big Thief, né? Vai ser um programa derivado, um melhores do ano verso para os próximos programas, em que a gente vai dar um grande mergulho nesses dois e analisar esses discos, discos e a carreira dos artistas de uma forma um pouco mais aprofundada. Aí. E ainda tem as melhores músicas de 2022, que promete surpresas. Esse eu vou... Se nos álbuns a gente estava de um jeito mais... Essa entra o hit do Tubarão. Conservador. Pode ser tudo. Talvez eu coloque um funk, não disse qual. Porque... Daí a gente chama a Camila pro funk. Ah, com certeza, a nossa representante do funk. Isso. E a Mari também pretende fazer uma playlist das músicas, pelo menos uma música de cada um desses discos do top 10 que a gente citou aqui, para vocês pelo menos terem uma ideia do que a gente está falando e poder, caso algum desses discos vocês não conheçam, darem uma ouvidinha e ver se gostam e querem ir atrás, buscar mais informações. Porque a grande ideia é isso, é compartilhar música, compartilhar experiências sonoras, né, Mari? É isso, é sobre, coisa né? Bonita, isso. Lindo demais, é sobre isso. 2023 que vem é muito forte de álbuns, inclusive, tem vários aí. 2022 foi um belo ano pra música, né? Muitos bons discos. Ótimos. Eu constantemente estava reclamando por aqui, com amigos da redação aqui, que eu achava que 2022 não estava entregando, mas errado estava eu, porque muito bom essa coisa do espaçamento do tempo, quando eu, ali em novembro, saiu o Rapid, eu pensei, ok, vou fazer minha lista, eu sentei e comecei a refletir, ver os álbuns lançados, eu fiquei, cara, 2022 foi um ótimo ano, ótimo ano. E eu até tenho me pego, assim, dificilmente tenho ouvido música antiga, assim, que é uma coisa que eu fazia muito. Que é raro, assim. né? Eu tenho ouvido muito o disco de 2022, eu penso, eu tenho que parar e ouvir alguma coisa mais... Alguma coisa para passado, eu tenho que recuperar algumas coisas, assim. Ou ouvir algumas discografias de algumas bandas que eu quero me aprofundar mais e não consigo, porque eu não consigo sair desse looping de 2022. E eu tenho a leve impressão que a gente vai descobrir álbuns perdidos de 2022. Ah, certamente. Que daí a gente vai ouvir e pensar, meu Deus, por que eu não coloquei nessa lista? Alguns foram lançados muito tarde, que foi o caso que a gente falou da Ace Blood, né? Eu ouvi uma vez só esse álbum e ela sempre lança coisas, né? Ela completa a trilogia aí de álbuns dela, né? Teve o da Cisa, que foi lançado agora e tá irritando muito. Eu não consegui ouvir direito ele ainda, mas com certeza, provavelmente, vai ser um desses álbuns que eu vou pensar, putz, por que ele foi lançado tão tarde? Então, acho que teria que botar uma lei, assim, só pode lançar álbum até novembro. Tipo o Spotify, entendeu? É o rap do Spotify. Depois de dezembro, não pode mais lançar álbum, lança em janeiro, e é isso. Então tá, esse foi o nossos melhores álbuns do ano. Obrigado, Mari, que também fará a edição desse podcast. Eu que agradeço. Vai ter muito trabalho para fazer a edição desse podcast, que ficou um pouco mais longo do que os nossos podcasts habituais, mas é justificável, porque afinal de contas, 20 álbuns para citar é muita coisa. 12 meses de música, muita coisa. Foram só nós dois, né? Se a gente tivesse chamado mais uma pessoa aqui, aí a gente ia ficar gravando esse podcast até amanhã. Mas obrigado a todos e voltamos na semana que vem com Fita Expressa. Até lá.